Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mudar um pouquinho de assunto, vou sair um pouquinho do direito do trabalho para falar sobre conceitos básicos, mas bem básicos mesmo, do direito empresarial, que eu acho que todo mundo tem que saber, todo mundo que atua na área jurídica e também quem quer empreender, né? Eu acho que aqui é um conteúdo que pode servir tanto para quem está dentro do meio jurídico, como quem está exercendo atividades empresariais. Então, aqui eu vou tentar trazer de um modo bem simplificado, aquilo que eu acho que possa ser útil na prática para você, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, é que a gente tem conceitos legais que distinguem a figura da empresa do empresário. E aí o conceito de empresa, eu acho que ele é diferente, do que muita gente acredita. O conceito jurídico de empresa não é o seu CNPJ, não é a sua razão social, o seu nome empresarial. O conceito de empresa é a atividade econômica que você desenvolve, que o empresário desenvolve. Então, quem tem uma empresa de sapatos, quem tem uma fábrica de sapatos, a empresa é a atividade produtiva de desenvolver sapatos. Por que isso é importante? Entender esse conceito é importante. Seja porque a gente vai ter reflexos tanto na legislação civil, quanto na legislação do consumidor, quanto na legislação trabalhista, etc. E seja porque quando essa atividade merece ser protegida, merece ser incentivada, a gente tem várias normas, a exemplo da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que vão proteger a empresa. E quando ela fala empresa, não é a figura societária da união daqueles sócios, né? Que é o empresário, que é o conceito de empresário. Não, a gente visa viabilizar a atividade econômica, tá? Então, o conceito de empresa é a atividade exercida. Já o empresário, ele é o titular, o dono dessa atividade empresarial. Esse dono pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a depender da escolha desse empresário. Então, ele pode ser um empresário individual ou ele pode se juntar com outros sócios, que podem também ser pessoas físicas ou jurídicas, e formar uma sociedade empresária. Esse é o conceito de empresário. Vejam que esses conceitos estão aqui no artigo 966 do Código Civil. Olha lá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o empresário é o titular da empresa. Esse conjunto de atividades que eu até coloquei de cor separada, porque eu vou explicar cada conceito. Mas o empresário, ele é o titular da empresa, então a empresa é atividade econômica. Só que muitas vezes a gente denomina vulgarmente empresa, às vezes se referindo ao estabelecimento empresarial, às vezes se referindo ao CNPJ, né, daquela atividade empresarial. Então, tecnicamente, o conceito de empresa é a atividade em si. Se é um restaurante, é aquele objeto social principal que é oferecer aquele serviço de refeição, de bebidas, etc. Certo? Esse é o conceito de empresa. E o empresário é o titular da empresa. E aqui no 966, para ser considerado empresário, como é que é essa atividade que ele exerce, né? Ele tem que exercer com profissionalismo, está em verde. Essa atividade tem que ser organizada com uma atividade, com uma finalidade específica, que é produção e circulação de bens ou serviços. Esse é o conceito atual do nosso Código Civil. Então vamos destrinchar essa atividade empresarial, né? O profissionalismo. Eu tenho que ter a habitualidade, a pessoalidade e aí a detenção das informações, do know-how, do conhecimento técnico sobre esse produto ou serviço que vai ser entregue aí pelo empresário na atividade empresarial dele. Então, não será empresário. Isso vai ser muito importante, gente, lá no direito do consumidor, por exemplo, para a gente ver se o vendedor de um produto ou de um serviço, se ele é ou não considerado fornecedor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz lá o conceito de fornecedor, o legislador tentou fazer de uma maneira ampla, mas acabou até se esquecendo um pouquinho de remeter ao Código Civil. Então, por isso que a gente vai ter que fazer um diálogo de fontes para entender, por exemplo, se você vai vender seu carro. Você, como uma pessoa
particular que não tem como profissão, com esse profissionalismo, a venda de carros. Você lá não vai ser considerado fornecedor de produto ou serviço, lá na relação de consumo, né? E aqui também você não será considerado empresário. Por mais que você vendeu um produto, que é um bem durável, que é o seu veículo, você não é considerado empresário. Por quê? Porque você não vende veículos com habitualidade, com esse profissionalismo que está descrito aqui no Código Civil. Além do profissionalismo, essa atividade econômica da empresa ela tem que ser organizada, né? Então ela tem que ter finalidade lucrativa e ela tem o empresário ele vai deter esses fatores de produção, que é o capital, mão de obra, insumos, tecnologia. Toda essa atividade que ele desenvolve, ele tem uma organização mínima para poder prestar o serviço ou fabricar ou vender o produto que ele se propôs ali no seu objeto social da sua empresa, tá certo? Bom, e quem não é empresário? Quem não é empresário está lá no parágrafo único do artigo 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Quem não é empresário? É o médico, é o dentista, é o advogado, são todos esses profissionais que se enquadram nessas características de atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística. Em regra, ainda que eles tenham funcionários, que eles tenham alguma estrutura, como uma clínica, um escritório, eles não são empresários. Aí vem uma exceção aqui, ó, o salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, alguns médicos se reuniram e montaram uma clínica. Ali eu tenho uma sociedade, eles podem regularizar essa sociedade como uma sociedade simples, ela não será uma sociedade empresária. Por quê? Porque a atividade deles é de natureza intelectual. Porém, se eles transformarem essa clínica já numa clínica ultra especializada, eles vão vender serviços lá dentro. Eu costumo passar para os meus alunos, né, uma propaganda de uma clínica médica lá no Rio de Janeiro, muito famosa até internacionalmente, e eles mostram que o cardápio é internacional, que a hotelaria hospitalar é diferenciada. Quer dizer, eles vendem serviços e produtos que já se caracterizam elemento de empresa. Aí, ainda que eu esteja falando de profissionais que são de natureza intelectual, esse contexto ficou menor, e se sobrepõe a essa especialização médica ou técnica, né? Se sobrepôs a isso aquela característica de profissionalismo, de finalidade lucrativa que a gente acabou de ver no caput do artigo 966. Tudo bem? Bom, então a gente já entendeu esses conceitos que são importantíssimos, inclusive quando a gente for falar de recuperação judicial, falência, etc., da diferença de empresa e empresário. Empresa é a atividade e empresário é o titular. E eu chamo de empresário, gente, aquele empresário individual ou uma limitada, uma SA, ela é um empresário, tá bom? Que é o titular da atividade empresarial. Bom, a gente tem alguns requisitos para o empresário poder desenvolver atividade empresarial, né? Não é qualquer pessoa que pode ser empresário, que pode dirigir essa atividade econômica. Então está lá no 972, podem exercer atividade de empresário os que tiverem pleno gozo da capacidade civil, e aí você vai estudar a capacidade civil lá nos artigos terceiro e seguintes, até o quinto, né, do Código Civil, que vem falar dos absolutamente incapazes, dos relativamente incapazes e dos capazes. Então, ele precisa ter capacidade civil plena, não apenas a capacidade fática, mas a capacidade jurídica. Então, ele tem que estar totalmente apto para os exercícios da vida civil. Só que não basta ter capacidade, ele também tem um e aqui, ou seja, uma somatória de fatores. Ele não pode ser legalmente impedido, porque a legislação impede que algumas figuras sejam empresárias. Por exemplo, servidores públicos federais, a Lei 8.112 vai dizer que servidores públicos federais não podem ser empresários. A Lei da Magistratura, do Ministério Público, várias normas. Estou me lembrando aqui também
dos militares, né? Eles não, em regra, não podem ser empresários. Agora vejam a diferença. Quem é empresário? É o titular da atividade empresarial, é quem desenvolve essa atividade empresarial com profissionalismo, etc. Bom, esse, em regra, é quem está liderando, quem está tocando essa atividade. Ser empresário também não é um conceito idêntico a ser sócio de uma sociedade empresarial, certo? Então, por exemplo, um fato de um magistrado, o ministro do STF, por exemplo, ser sócio de uma empresa, de uma atividade empresarial, isso não o torna empresário. Ele é impedido de ser empresário pela legislação própria. Porém, se ele não exercer os atos de administração, ele só tem participação no capital social, por exemplo, daquela empresa, se for uma limitada, ou se for uma SA, ele só tem cotas daquela SA. Ele pode ter essas cotas, ele pode ter essas ações, ele só não pode exercer a administração. Em geral, esses são os impedimentos, mas a gente tem que ver a lei de cada atividade ou de cada que regulamenta cada impedimento para a gente ver quais são os contornos desse impedimento. Mas, em geral, o impedimento de exercer atividade empresarial realmente liderando aquela atividade empresarial, sendo administrador, por exemplo. Então, a capacidade civil e esses legalmente impedidos, como servidores públicos, também aquele que já faliu e ainda não se reabilitou na falência. Ele não pode ser empresário, ele não pode desenvolver atividade empresarial, tá? O exercício por impedidos, porque às vezes, faticamente, ele vai exercer, né? Ele está juridicamente impedido, mas ele vai lá, participa no quadro societário de uma empresa e ele realmente gere aquela empresa como impedido. Um magistrado, por exemplo, que abre uma escola e ele toca essa escola, ele contrata, ele demite, ele que faz toda a gestão, mesmo como impedido. Isso não significa que ele não responderá por esses atos. Aqui no direito civil, no direito trabalhista, ele vai responder como se ele fosse um empresário regular e ele pode responder lá na carreira dele, né, lá no código dele, ele vai poder responder por essa irregularidade, tá bom? Isso não é fator de isenção de responsabilidade. Bom, e aí a gente entra numa parte muito importante para quem deseja empreender, que é saber o conceito de personalidade no direito empresarial. Nós temos duas modalidades de personalidade. Nós temos a personalidade civil, que é o que chamamos de pessoa natural, é o famoso CPF, tá? E nós temos a personalidade, desculpa, jurídica, que é quem se torna empresário, né? Ou que vai exercer outras atividades essa pessoa assume personalidade jurídica. A personalidade jurídica, gente, ela é uma ficção do direito, né? Porque as pessoas de carne e osso, eu, Graziella, eu sou uma pessoa natural. Tá lá, ó, nos artigos 1º e 2º do Código Civil. Quem tem personalidade civil é a pessoa natural. Então, é aquela pessoa que nasce com vida, tá lá, artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ou seja, tem personalidade civil, e ela se inicia, ó, com o nascimento com vida. E a lei resguarda os direitos do nascituro. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. O importante é que se você é uma pessoa, um ser humano, nasceu com vida, tá aí vivendo, você tem personalidade civil, você é uma pessoa natural. Agora, você resolve ser sócio de uma empresa. Você cria essa empresa, abre um CNPJ, se registra na junta comercial, você vai passar a ser uma pessoa não mais civil, você vai passar a compor uma pessoa jurídica, que é essa ficção jurídica, né, que é a ficção do direito. E aí o artigo 44 do Código Civil diz: são pessoas jurídicas as associações. As associações não têm exercício empresarial. O Praia Clube, por exemplo, para quem mora aqui em Uberlândia, é uma associação de natureza civil. Ela não tem finalidade empresarial, mas ela é pessoa jurídica. As sociedades, essas aqui sim, por isso que eu marquei de vermelho, essas sociedades são empresariais. É quem desenvolve o caput do artigo 966, que é quem toca a empresa. As fundações também não têm natureza empresarial, elas têm natureza civil. As organizações religiosas são pessoas jurídicas, porém sem finalidade empresarial, apesar de a gente saber de algumas instituições religiosas que desvirtuam um pouquinho isso. Também não é o escopo desse vídeo, mas as organizações religiosas são pessoas jurídicas.
Partidos políticos, idem, não exercem atividade empresarial e são pessoas jurídicas. O que nos interessa nesse artigo, que é o inciso 2 e o inciso 6, que foi uma inclusão mais recente do Código Civil, que é da empresa individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI. A gente vai falar dela melhor um pouquinho daqui a pouco. Então, as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada, essas sim têm personalidade jurídica. Graziela, mas para que saber disso? Por que eu, que nem sou do direito, preciso saber disso? Porque a responsabilidade do empresário vai decorrer se ele tem personalidade civil ou jurídica. Ou seja, se ele assumiu uma das figuras aqui de personalidade jurídica, ele vai ter uma proteção patrimonial maior do que se ele tiver personalidade civil. E aqui, gente, então vamos aqui esclarecer. Se você resolveu empreender como pessoa natural, ou seja, sem personalidade jurídica, como pessoa jurídica, se você está como ainda, todos esses aqui, gente, esse primeiro aqui e esses aqui, todos eles têm CNPJ. CNPJ é um cadastro, é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Porém, pessoas naturais são admitidas, na verdade, têm obrigação de se inscreverem no CNPJ para fins tributários, para fins fiscais apenas. Para fins de proteção patrimonial, o fato de ter um CNPJ não significa que ele vai ter a mesma proteção patrimonial do que se ele fosse pessoa jurídica. Ele ainda tem personalidade civil à luz do direito empresarial. Eu vou continuar explicando, acho que vocês vão entender melhor isso nos próximos slides, tá? Então, exceto a sociedade em comum, o que é sociedade em comum? Duas pessoas resolveram comprar produtos no Paraguai, produtos eletrônicos no Paraguai, certo? Não pagaram tributos, cometeram, às vezes, crimes em razão disso. E aí montam um estabelecimento, montam uma loja num centro comercial e começam a comercializar aqueles produtos. O que eles estão fazendo? O que está previsto no artigo 966 do Código Civil. Eles estão exercendo uma atividade empresarial. Eles estão vendendo produtos ou comercializando serviços, se for de reparo, por exemplo, com profissionalismo, de um modo organizado, ou seja, eles têm uma empresa, eles têm uma atividade empresarial. Só que eles não fizeram um contrato social, não registraram essa empresa na junta, eles não têm toda a documentação exigida por lei, estão à margem da lei. Nós chamamos essa figura de sociedade em comum, ela é prevista no Código Civil, porque essa sociedade em comum, ela responde por tudo que ela causar, por exemplo, para consumidores e tal, né? Ela tem responsabilidade, só que pior, a responsabilidade dela aqui é pessoal. Essas duas pessoas que eu falei que se associaram apenas faticamente, ou seja, elas são uma sociedade apenas de fato e não de direito, porque elas não regularizaram sua situação jurídica. Essas duas pessoas que compõem essa sociedade, elas vão responder com seu patrimônio pessoal. Então, se elas têm uma casa, carro, etc., e dinheiro no banco, tudo isso, exceto bem de família, vai poder ser chamado à responsabilização em eventual prejuízo a terceiros, credores, trabalhadores, etc. Então, a sociedade em comum e também o empresário individual. Vejam, o empresário individual, ele tem contrato, ele se registra na junta, só que ele não se registra como pessoa jurídica, ele se registra como pessoa natural, mesmo tendo CNPJ. Veja, o empresário individual tem CNPJ. Você entra lá, joga no site da Receita, consulta o CNPJ dele, você vai ver lá pelo nome empresarial que ele é um empresário individual. Você entra lá no quadro societário e vê que ele é um empresário individual. Qual que é o prejuízo dele ser empresário individual como pessoa natural, né? Sendo empresário individual, ele não vai ter a proteção patrimonial aqui, do artigo 49A. Só quem tem personalidade de pessoa jurídica e não de pessoa civil, e para isso ele tem que eleger algumas dessas, ser uma limitada, SA, EIRELI, por exemplo, tá? Não são as únicas figuras no nosso ordenamento jurídico, mas são as mais
usuais. Então, ele tem que cumprir uma série de atos burocráticos para ter personalidade de pessoa jurídica, e não mais de pessoa natural, não mais de personalidade civil, certo? Se ele cumpre esses requisitos aqui de pessoa jurídica, ele passa a ter uma proteção patrimonial maior. Está lá no artigo 49A, agora por alteração de 2019, que diz a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Uma coisa é a figura dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, outra coisa é a figura dessa sociedade empresária, dessa pessoa jurídica. E aí o parágrafo único diz: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Então é um incentivo à atividade empresarial. Todo mundo sabe que a atividade empresarial, sobretudo no Brasil, gera risco. Risco de quê? De quebra, risco de prejuízo a terceiros e também aos próprios empresários. Então, quando a legislação traz essa segregação, ela diz uma coisa é o patrimônio pessoal dos sócios, o dinheiro que está lá na conta da pessoa física dele, o dinheiro que está lá na conta daquela pessoa jurídica como sócia, o patrimônio que essas pessoas como sócios possuem, esse patrimônio não vai se confundir com o patrimônio da pessoa jurídica. São patrimônios totalmente distintos. E o patrimônio que responde pela pessoa jurídica é o patrimônio dela, que não se confunde com o patrimônio dos seus sócios. Já já eu falo de desconsideração da personalidade jurídica, vocês vão entender isso melhor. Então, há um prejuízo, entre aspas, do empresário resolver ter a figura de empresário individual. Porque quando ele assume a figura de empresário individual, ele não tem personalidade de pessoa jurídica, ele tem personalidade civil, ele vai responder com tudo que ele tem, salvo o seu bem de família, certo? Então ele tem uma proteção patrimonial muito menor. Quem assume a personalidade jurídica de pessoa jurídica, ele tem uma proteção patrimonial maior, que só pode ser quebrada com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai falar agora. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É quando um juiz determina que se possa atingir patrimônio dos sócios, certo? E não apenas daquela pessoa jurídica, né? A regra, gente, aqui eu fiz um desenho, é o princípio da autonomia patrimonial no dispositivo que a gente acabou de fazer leitura. Então, aqui estão os sócios. No meu exemplo, eu coloquei só sócios, pessoas naturais, mas eu poderia ter colocado aqui uma empresa também, tá? Como sócia, não tinha problema. O patrimônio pessoal dos sócios não se confunde aqui, ó, com o patrimônio da pessoa jurídica que está dentro desse triângulo, tá? Então, todos eles alocam patrimônio lá e a pessoa jurídica vai desenvolvendo a sua atividade empresarial e vai adquirindo patrimônio. Esse patrimônio que está aqui em nome do CNPJ daquela empresa, não é? Esse patrimônio que vai fazer frente à responsabilidade que é atribuída a essa pessoa jurídica. Em regra, o patrimônio pessoal dos sócios não faz frente a essa responsabilidade. E quem tem essa proteção patrimonial aqui? Quem é pessoa jurídica. E ressalto de novo, isso aí todo mundo tem que gravar. Ter cartão CNPJ, ou ter a inscrição como PJ, não significa que você tem personalidade jurídica. Para isso, para você ter personalidade jurídica, olha aqui, ó, você precisa ser ou uma limitada ou uma SA ou um EIRELI. Se você é um empresário individual, por mais que você tenha CNPJ, você não tem essa proteção patrimonial. Você só tem um benefício de ordem. Primeiro, a pessoa que estiver te executando vai ter que executar o patrimônio da sua atividade empresarial e depois vai atrás do seu patrimônio pessoal sem necessidade de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Já quem é PJ de verdade, presta desconsideração aqui, ó, eu vou chamar todo o patrimônio pessoal dos sócios para responder pelo prejuízo causado pela atividade empresarial. Então, eu vou colocar todo o patrimônio desses sócios
Então, eu elimino a PJ. Aqui o incidente de desconsideração não representa a dissolução da pessoa jurídica, não é um encerramento das atividades, é apenas acabar com essa proteção patrimonial naquele processo. Então, eu tenho uma empresa que tem 5 processos, por exemplo. Em apenas um desses processos, o credor conseguiu a desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios vão responder com seu patrimônio pessoal apenas nesse processo. Se os outros não conseguiram a mesma determinação judicial, eu não vou poder fazer penhora online na conta dos sócios, não vou poder tentar penhorar o carro dos sócios, nem nada disso, patrimônio dos sócios. Só aquele que o juiz deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que hoje também está previsto até dentro da reforma trabalhista, né? Então, antes era por um simples despacho, hoje o juiz tem que declarar aí aberto o incidente de desconsideração, citar os sócios que vão apresentar defesa e tal. Essa é uma parte processual que a gente não vai trabalhar aqui, tá? Então, a gente tem 2 teorias para fazer essa desconsideração da personalidade jurídica para quem tem PJ, tá? Para quem realmente é uma limitada, uma SA, uma Eireli. Para quem é empresário individual, não precisa de incidente de desconsideração, porque ele já responde com seu patrimônio pessoal, ok? E aquele também que está à margem da lei, que é aquela sociedade de fato, sociedade em comum, ele também não vai ter, porque ele já é irregular desde o início, tá? Então, aqui, isso aqui nós estamos falando do artigo 50 do Código Civil, que é do abuso da PJ, o abuso da pessoa jurídica. Eu preciso de preencher esses requisitos do artigo 50 para fazer a desconsideração quando eu estou, por exemplo, num processo de natureza civil, de um credor ali, um fornecedor, ele vai ter que provar, nos termos do artigo 50, o abuso da PJ ou o desvio de finalidade. Então, por exemplo, uma empresa, ela tem lá como seu KNAI principal, como a sua atividade principal, a fabricar sapatos. Só que aí começou a comercializar máscaras contra a Covid, ou vacina contra a Covid, porque agora todo mundo quer vender isso, né? Veja, eu tenho um grande desvio, eu não estou falando só de uma expansão empresarial, que hoje até a legislação está resguardando isso. Não, eu estou falando realmente de um desvio de finalidade, ela está fazendo outra coisa distinta daquela atividade empresarial desde o início. Então, isso pode configurar o abuso da PJ. Ou, e aí a legislação fala em ou, não fala em e, confusão patrimonial, que é algo muito comum, quando a empresa não tem compliance, né, inclusive no seu financeiro, na sua contabilidade, ela paga coisa dos sócios, ela faz movimentações não muito regulares, então o patrimônio acaba se confundindo o patrimônio da PJ com o patrimônio dos sócios. Isso também pode ter a consequência da desconsideração da personalidade jurídica, e além disso tudo, eu tenho que ter o efetivo prejuízo ao credor, né? Então, hoje, geralmente, isso se consegue por uma determinação judicial, essa desconsideração da PJ. Já eu tenho outras normas ambientais, ou o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, eles trazem a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ou teoria objetiva, antes é a teoria subjetiva, né? Isso é uma questão conceitual. Bom, vocês podem ler o artigo 28, ele vai ter lá uma série de atos que vão poder configurar a desconsideração da personalidade jurídica, mas em resumo, gente, no frigir dos ovos aqui, sendo bem prática, basta prejuízo ao credor. Se a PJ é devedora de um credor, por exemplo, um fornecedor devedor de um consumidor que está executando, está lá na fase de execução do processo e não consegue sem juros nem nada, vai desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. E essa mesma teoria é aplicada na Justiça do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho não exige os requisitos do artigo 50. Como o artigo 8º da CLT diz que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo que com ele não for incompatível, o Código de Defesa do Consumidor se aplica subsidiariamente ao direito do trabalho. Portanto, o artigo 28. Se eu tenho um trabalhador que está tentando lá na execução, já tentou localizar todo tipo de patrimônio da empresa, não conseguiu, né? Agora ela vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica para a citação dos sócios para que eles respondam com o seu patrimônio pessoal, certo? Muito bem. Então vamos ver uma visão geral dessas sociedades empresariais, tá? Essas 3 primeiras, gente, elas não são usuais no nosso direito atual. Por quê?
Porque todas elas, ou totalmente ou em alguma medida, elas não têm essa autonomia patrimonial, essa responsabilidade mais protegida, né? Essa distinção do patrimônio dos sócios com o patrimônio da pessoa jurídica. Todas elas são pessoas jurídicas. Mas olha, a sociedade de nome coletivo, lá na Idade Média, a responsabilidade de todos lá era ilimitada. Quem que vai querer hoje abrir uma PJ com essa característica? Mesma coisa da comandita simples. Mesma coisa da comandita por ações, eu sempre tenho alguma figura de determinados sócios que respondem ilimitadamente. Por isso que essas figuras não são usuais no nosso direito, isso é mais para quem é acadêmico e vai fazer prova de concurso, né? As sociedades empresariais mais usuais, aí que eu estou falando de sociedades, porque o Eireli, ele é uma pessoa sozinha, né? Ele é um único titular, ele tem pessoa jurídica, a personalidade dele é de pessoa jurídica e ele tem que ter um capital social integralizado de 100 salários mínimos para ele ter essa proteção patrimonial, tá? Para ser um Eireli. Mas hoje o mais comum, especialmente depois de 2019, que eu posso ter a limitada unipessoal, a gente tem então essas duas figuras como mais frequentes para essa proteção patrimonial, que é a sociedade limitada, né, cuja responsabilidade está limitada às cotas dos sócios, e a responsabilidade a sociedade anônima, cujas responsabilidades está limitada às ações que aquele sócio possui. Vou explicar melhor. Sociedade limitada. Na sociedade limitada, está lá no artigo 1052. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Mas pausa aqui, ó. Desde que o capital esteja integralizado. O que é o capital integralizado? Ele não pode estar subscrito, prometido. Ele tem que ter sido materializado, ele tem que ter sido pago, tá certo? Então, se você compõe hoje uma sociedade limitada, de capital social 10 mil, se todos os sócios efetivamente integralizaram aquele capital, se não houver desconsideração da personalidade jurídica, cada sócio vai responder com as suas cotas, certo? Agora, se esse capital social não está totalmente integralizado, se ele só está subscrito, ele não está pago, todos vão responder solidariamente e pessoalmente pela integralização do capital social. Quando eu falo pessoalmente, é responder com patrimônio pessoal, daí eu não preciso de desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Se o capital daquela limitada não está integralizado. Então, você vai perceber que a limitada tem uma proteção muito maior do que o empresário individual, certo? E a mesma proteção da Eireli, né, da empresa individual de responsabilidade limitada. Só que lá na Eireli, eu só tenho a figura de um sócio. Aqui na limitada, em regra, ou antigamente, eu tinha que ter necessidade de pluralidade de sócios. E o capital estando integralizado, cada um só responderia pelas suas cotas. Na falta da integralização, todos responderiam solidariamente pelo valor faltante da integralização daquele capital social. E aí, com a Lei da Liberdade Econômica, lá em 2019, né, a gente agora tem a permissão legal de que uma limitada seja composta por apenas uma única pessoa. Então, está lá no parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. E o parágrafo 2º diz: se for unipessoal, aplicar-se-ão o documento de constituição do sócio único, no que couber as disposições sobre o contrato social. Então, ele vai ter que cumprir todas as formalidades de registro, de contrato, tudo na junta, ele sendo uma única pessoa, o único titular dessa sociedade empresária, ou tendo pluralidade de sócios, tá? E a sociedade anônima? Aqui, gente, é muito mais difícil, por exemplo, a gente conseguir a desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade anônima, a depender também da característica dela, se ela é aberta ou fechada. O que é a sociedade anônima? A gente tem previsão dela tanto no Código Civil quanto na Lei 6.404, que é a lei das SAs, que hoje é o nosso instituto jurídico base para a regulamentação das SAs no Brasil, uma lei bem antiga. Mas tanto o Código Civil quanto a lei das SAs vão dizer que a responsabilidade dos sócios, dos acionistas, porque aqui nós chamamos os sócios das companhias de acionistas. Os acionistas da SA só respondem pelas cotas que eles adquirirem ou subscreverem. Então, ainda que eu tenha acionista que está devendo, não terminou de pagar todas as suas ações,
Cada um responde com seu cada qual. Então, é uma proteção jurídica muito maior. Então, se você está sendo chamado a ser investidor numa limitada ou numa SA, a SA te dá um pouco mais de proteção jurídica, tá? Aqui a desconsideração da personalidade jurídica, a gente percebe, exceto se for uma fechada, muito parecida, porque a, a sociedade anônima, eu acho que não está aqui no slide, mas ela pode ser aberta, de capital aberto ou fechado. Quando ela é de capital aberto, ela tem que cumprir inúmeras regras da CVM, ela é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, ela faz o seu IPO e ela vende os seus papéis na Bolsa de Valores. Então, ela é uma empresa muito fiscalizada. Por conta disso, é muito difícil, às vezes, a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa de capital aberto. Agora, se é uma empresa de capital fechado, ela pode se assemelhar muito à limitada, ali no seu dia a dia, né, no convívio dos sócios. Eu tenho aquela afeição societária entre os sócios, porque é uma empresa de capital fechado. Ali eu posso conseguir aí uma desconsideração da personalidade jurídica, sim, tá? Em todas elas, sim, mas na fechada é mais fácil. Mas ambas são, em geral, de grandes empreendimentos, a fechada menos, tá? A de capital aberto aí geralmente de grandes empreendimentos. Eu preciso de, no mínimo, 2 acionistas, é uma regra, porque eu tenho a SA subsidiária integral, que não é objeto desse vídeo, mas em regra eu preciso de vários acionistas, tá? Em regra, ela tem uma interferência na economia política, a depender da atividade empreendida ali pela SA. Por exemplo, a Petrobras, ela tem um grande impacto, né, porque ela trabalha com extração de petróleo, que ainda é um recurso natural muito utilizado no mundo. Então, ela tem interferência em economia e política. Eu tenho uma maior impessoalidade, que é a fungibilidade entre os sócios. Eu não tenho aqui, em regra, affectio societatis. Aqui, os sócios são empreendedores, muitas vezes são só investidores, né? O capital é dividido por ações e não em cotas, como na limitada. Ela pode ser fechada ou aberta, já falamos. O nome, eu esqueci de falar sobre o nome da limitada. A limitada, ela tem que ter limitada no nome. E aqui, ela vai ter uma denominação da companhia, né? O nome dela. E esse nome tem que ser seguido de sociedade anônima, tá? Eu tenho que ter o SA lá no nome ou companhia. Essa companhia não pode vir ao final, ou no início, ou no meio. E a responsabilidade dos acionistas, eu já falei, eles são controladores, administradores, esses podem responder com patrimônio pessoal. Já os acionistas regulares só respondem com as suas ações. E aí, gente, você falou, Graziela, mas aí você não falou de uma micro ou pequena empresa. Gente, isso não é do tipo da sociedade empresarial. O tipo, né, a roupagem de pessoa jurídica, ou é limitada, ou é Eireli, ou é SA, certo? Aqui nós não estamos falando só do tipo da atividade empresarial. Aqui nós estaremos falando do porte da empresa. Deixa eu só mexer aqui, que eu acho que minha bateria vai acabar. Vamos ver se vai dar certo. Pausa técnica para o vídeo. Bom, e sobre o porte da empresa, não é? Aí sim, a gente tem o microempreendedor individual, o famoso MEI. Muita gente já ouviu falar. Muita gente acha que o MEI é um empresário que tem toda essa proteção jurídica de pessoa jurídica. Não, a personalidade dele é civil, por mais que ele tenha CNPJ. Tá aqui, ó, ele é considerado um empresário individual, isso está escrito lá no artigo 18A da Lei Complementar 123. Para os efeitos dessa lei complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadra na definição do artigo 966, que é aquele que a gente viu sobre o empresário, né? E aí, gente, ele vai ter o enquadramento dele, é uma simplificação tributária máxima, né? E ele vai ter uma renda anual bruta de R$ 81.000. Mensalmente, o dispositivo diz aqui, o parágrafo 2º, ó, ele vai receber no máximo 6.750. Ele paga, então, ele não precisa de contador, a contabilidade dele é simplificada, ele vai poder ver as atividades dele lá no portal do empreendedor, né? Ele não pode ter participação societária em outra empresa, tá aqui, ele só pode ter um empregado, então tem uma série de regrinhas. Então é para esse empresário que fatura pouco, que vai faturar aqui o máximo de 6.750 por mês. Então, ele é um empresário, sim. Ele responde com patrimônio pessoal também, tá? Ele não é pessoa jurídica, apesar dele ter cartão CNPJ, tá?
mas ele responde ainda que com benefício de ordem, ele responde com patrimônio pessoal. Ele não tem personalidade de pessoa jurídica, tudo bem? Graziela, então não me interessou MEI, porque eu quero ter essa proteção patrimonial. Então você vai ter que ser um EIRELI, a EIRELI, a limitada ou uma SA, tá bom? Aí sobre o porte, não, eu passei desse faturamento. Eu passei desse faturamento, meu faturamento hoje está maior. Aí, a Lei Complementar 123, que é a lei do Simples, vem dizer: para os efeitos dessa lei, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e também o empresário individual. Porque eu não estou falando de tipo de pessoa jurídica ou de pessoa natural, né? Eu estou falando aqui de porte. Então, todos eles podem ter um porte muito pequeno. Na verdade, o MEI, só o empresário individual pode ser MEI, né? Uma limitada não pode ser MEI, tá? Mas as outras, todas as outras, podem ser micro ou pequenas empresas. Por que é importante isso? Elas têm várias vantagens tributárias, na lei de licitações, elas têm uma série de vantagens constitucionalmente previstas, tá? Então, todas elas, a depender do faturamento, vão poder se enquadrar como micro ou pequenas empresas. Bom, qual que é o faturamento delas? Está lá no artigo 3º. No caso da micro, ela tem um faturamento máximo anual de R$360 mil. Aí ela se enquadra no Simples como microempresa. E para pequena empresa, porque aí elas vão ter vantagens tributárias diferentes, tá? A microempresa, ela vai ter um faturamento de até 4 milhões e 800 mil. Pra vocês terem uma ideia, a gente que atua na trabalhista, né? As MPs 1045, 1046, que falam de suspensão de contrato, redução de contrato, redução de jornada, com redução de salário, elas trazem benefícios maiores para a empresa que tem esse porte de até pequeno porte. Para a média e para a grande empresa, cujo faturamento ultrapasse 4 milhões e 800, elas já não trazem tantos benefícios. Ela determina, por exemplo, um complemento de 30%, porque o faturamento anual dela é expressivo, tá bom? Bom, então essas empresas aqui, micro e empresas de pequeno porte, elas podem se enquadrar no Simples Nacional. Gente, ela não é obrigatória se enquadrar no Simples Nacional. Ela pode ter um faturamento inferior a 4 milhões e 800 mil, mas a hora que ela joga lá nos anexos da Lei Complementar 123, pode ficar numa alíquota tributária não muito favorável, e ela preferir outra formatação tributária, se ela vai ver com o tributarista dela, tá? Mas se ela já tem um faturamento superior a 4 milhões e 800 mil, ela já não vai poder estar no Simples mais, tá bom? E aí todos esses empresários, tanto o empresário individual, que é aquele do artigo 966, que preferiu não ter personalidade de pessoa jurídica, ele fica como pessoa natural mesmo, tá? Ele vai ter que fazer seu registro na junta comercial. E, lógico, todas as sociedades empresárias também. Então tá lá no 967 do Código Civil. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do registro de sua atividade. Gente, isso é uma obrigação. Grisela, mas você não deu exemplo daquela sociedade em comum que não cumpre essa obrigação? Dei. Quando ela faz o registro, ele tem natureza declaratória. Ele sempre foi considerado empresário. Sociedade, de fato, a gente falou, né? Sociedade em comum. Responde. E com patrimônio pessoal, né? Mas depois que faz o registro, aí ela se regulariza e passa a ter essa proteção patrimonial. E o registro, então, tem natureza declaratória. A Lei 8.934 vai regulamentar como se dá esse registro, tá? Que é uma parte contábil mais burocrática. O 985 diz: a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição. Então, quando que eu saio de pessoa natural para pessoa jurídica? Quando você faz o seu registro na junta comercial, você elabora o seu contrato social, junta toda a documentação obrigatória e faz seu registro na junta comercial. Ali nasce a pessoa jurídica. Então, a sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. E aí o 1150 vem dizer: o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas. Então, se eu tenho alguém que exerce o 966 do Código Civil, ou seja, ele exerce uma atividade empresarial, ele vai se registrar na junta. Lembra lá do parágrafo único, daqueles de atividade intelectual? Esses não, ainda que estabeleçam uma sociedade simples, né, com contrato e tudo mais, eles vão se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então tá aqui um slide para você facilitar a sua memorização. As sociedades simples se registram no cartório civil de pessoas jurídicas e as sociedades empresárias, a exemplo da limitada,
da Eireli, da SA e do empresário individual, esses vão se registrar na junta comercial daquela localidade. Bom, acho que era isso, tentei falar mais rápido possível, e é o básico do básico do básico do direito empresarial. Mas é um básico muito importante, especialmente na parte aí de responsabilização, tá? Depois talvez a gente faça outros vídeos aí falando de responsabilidade de sócio, direito de retirada, como que acontece depois que eles se retiram, que é a movimentação societária, a responsabilidade por quanto tempo, né? Eu tenho previsão no direito civil, previsão no direito do trabalho. Então aí depois a gente faz um vídeo complementar sobre isso, tá bom? Esse era o papo de hoje. Quem tiver dúvida é só mandar uma mensagem. Até logo!